Bom dia para você que mais uma vez nos assiste aqui no canal, né? Desfrutando junto conosco das verdades das Escrituras, daquilo que Deus deixou na sua palavra, para que nós pudéssemos conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais. Eu quero explicar algo hoje sobre a doutrina da tricotomia. E o que significa isso? Significa que o homem, ele tem ele é formado por três elementos diferentes, digamos assim. Que elementos seriam esses? Corpo, alma e espírito. E aqui há um embate de ideias por conta do significado de cada um desses elementos, né? Mas a dificuldade maior está na questão alma e espírito. O corpo é muito fácil de identificar, né? Corpo. Todo mundo tem um corpo. Mas alma e espírito, que é aquela parte invisível, mas que está lá, biblicamente falando, está lá. O que é a alma e o que é o espírito? Porque a colocação, de repente, que foi feita é para o espírito. Eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque é um texto onde Paulo define muito bem essa tricotomia. Então, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, você já achou aí na sua Bíblia? Já? Todo mundo achou, irmãos? O mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Tudo. Diga comigo, tudo. Diga bem forte, diga tudo. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E agora ele vai dizer o que é esse tudo. Ele vai destrinchar esse tudo. Ele diz que Deus nos santifica em tudo. E é interessante porque o texto segue dizendo assim, para que vocês sejam plenamente conservados, esse todo seja plenamente conservado. E conservado para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendido até aí? Então, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tá bom? Esse vai ser o nosso texto de hoje para decorar. E aí, o tudo é corpo, alma e espírito. E qual é a razão da necessidade desta santificação do todo? Para que nós sejamos plenamente conservados para um fim. Conservados irrepreensíveis para um fim. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ficou claro aí, né? Corpo, alma e espírito. O texto define muito bem a tricotomia aqui. Então eu queria que a gente explicar um pouquinho, dentro das Escrituras, o que é que nós entendemos por corpo, entendemos por alma, entendemos por espírito. O que seria o corpo, então? Nós costumamos dizer que o corpo, ele é o invólucro da alma, aquilo que envolve a alma. Mas não é apenas aquilo que envolve a alma, é aquilo que envolve a alma e o espírito. Então o corpo, seria correto dizer, o corpo é a habitação da alma. Todo mundo entendeu? A sua alma habita dentro do seu corpo. Agora presta atenção. A alma, ela está ligada a todas as nossas emoções. A nossa alma está ligada a todas as nossas emoções. A alma é a personalidade que habita o corpo. Entende?
Então, a alma é quem armazena as nossas emoções. Logo, irmãos, o corpo ele se empresta à alma para que a alma se manifeste através do corpo. Na maioria das vezes. Algumas emoções, elas conseguem elas conseguem ser contidas pela alma sem muita expressão. Mas é muito raro isso. É muito raro. Às vezes nós não temos controle, né? Não sei se você já viveu uma experiência assim, acontece uma situação, você quer se controlar, mas você não tem o controle, né? Alguém já chorou sem fazer careta, sem nada, as lágrimas só pingaram? Já viveu essa experiência? Não tem expressão nenhuma, parece que você não está sentindo nada, mas a sua alma está. Você se esforça para não, você não consegue se conter. E elas vêm lá e as emoções estão lá, na alma. Então o corpo empresta a alma para que a alma se revele, digamos assim, né? Então o corpo se empresta a alma para que a alma se revele. E como eu falei, a alma é a nossa personalidade. A alma é a personalidade do ser humano. E o corpo também se empresta ao espírito, porque agora, quem é o espírito, né? O texto que melhor revela a questão do espírito humano, não estou falando do espírito de Deus, eu estou falando do espírito que faz parte da composição humana. A Bíblia é muito clara, existe o espírito do homem e existe o espírito de Deus. Você vai detectar isso muito facilmente nas Escrituras, porque todas as vezes que a Escritura, que a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, você vai perceber que essa escrita está em letra maiúscula, está com o E maiúsculo, Espírito com E maiúsculo. Ainda que lá não esteja escrito Espírito Santo, mas Espírito só, com letra maiúscula, esse Espírito a que a Escritura está se referindo naquele texto em questão, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Quando você lê Espírito com letra minúscula, Espírito do homem. Amém? Então, o texto que melhor pode nos trazer uma clareza, melhor dizendo, pode nos trazer uma clareza sobre isso, é o começo de tudo, né? Gênesis capítulo 2. No verso 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra, né? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o texto segue dizendo: então o homem passou a ser alma vivente. Percebeu? Pó, né? Sopro e alma. O pó, todos nós sabemos, né? O homem é pó e ao pó voltará. Ou seja, o corpo, o invólucro da alma e do espírito, quando a pessoa morre, então ele volta para a terra, ele volta para o pó de onde ele foi tirado. Lá ele vai se acabar ali. Mas a Bíblia diz que lá nesse texto haviam três elementos ali. O pó, o que mais mesmo? O sopro e a alma. Algumas pessoas vão dizer espírito e alma são sinônimos. É impossível conceber isso para nós. Pode ser que outras pessoas que interpretam a Bíblia creiam diferente, mas para mim é impossível, irmãos. Eu vou dizer por quê. Um texto de Eclesiastes, eu anotei aqui do capítulo 12, verso 7. Eu acho que a gente precisava abrir as Escrituras para ler esses textos que eu estou mostrando aqui, porque eu acho que tem muito mais do que a gente vai falando aqui, a gente pode...
Vamos abrir Gênesis primeiro lá, depois a gente vai para Eclesiastes, tá? Você só anotou aí, Gênesis capítulo 2. Então, o que é que nós entendemos pelo Espírito do homem? É o sopro de Deus, a vida de Deus dentro do homem. Quando Deus soprou nas narinas do homem, já havia um corpo e já havia uma alma. Consegue entender isso? Deus fez um homem perfeito. Deus fez um homem com uma personalidade. E quando Deus sopra, então essa alma que está lá dentro passa a viver. Não é o que o texto bíblico diz? Então fez Deus o homem do pó da terra, só barro. E soprou. Então a alma passou a viver. E o homem passou a ser alma vivente. Entendeu? A personalidade do homem ganhou vida. Como é que Jesus definiu o espírito do homem? Jesus fez isso. Jesus definiu o espírito do homem como lugar onde Deus deve ser adorado. Sabe onde é que ele faz isso? João capítulo 4. Jesus falando com a mulher samaritana, né? Falando sobre adoração. Ele diz assim para ela, no verso 22, melhor dizendo: vós adorais o que não conheceis. Está falando de adoração. Vós adorais o que não conheceis. E nós sabemos o que é adoração, né, irmãos? Adoração é um processo de intimidade. Não existe adoração superficial. É uma experiência profunda, não é uma experiência superficial. Sabe qual é a experiência superficial? Pode se tornar, não deve ser, mas pode se tornar o louvor. O louvor pode se tornar uma experiência superficial, porque não requer conhecimento nem relacionamento de profundidade. O louvor, o significado da palavra louvor, eu preciso falar isso aqui, né, para a gente poder entender. O significado literal da palavra louvor é elogio. Quando você louva alguém por alguma coisa, você está elogiando. Louvor é isso, é um elogio, um reconhecimento de um feito. Então, isso não requer relacionamento. Você pode louvar alguém sem conhecer essa pessoa, só de ouvir falar. Mas adoração é diferente, irmãos. Adoração, Jesus falou para ela o quê? Vocês adoram quem vocês não conhecem. O que é que Jesus está dizendo? Para adorar precisa conhecer. É simples assim. Verso 22 ainda: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. A Bíblia faz referência a 3 espíritos, né? Espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito maligno. Obviamente que se Jesus está falando de adoração, ele não está se referindo ao espírito maligno, mas ele está se referindo ao espírito do homem. Então ele diz: vem o dia, né, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Eu acho que eu nunca falei disso aqui, né? Às vezes, quando a gente menciona, a gente corre muito risco. A escola dominical é importante por causa disso, irmãos. Vocês vão entender, quando nós estivermos ministrando aqui no louvor, vocês vão entender alguma coisa por causa desse momento aqui. Entendeu? Senão você não entende, você às vezes passa a conceber uma ideia totalmente distorcida da palavra. Vamos adorar a Deus em espírito. Não, é o Espírito Santo que vai descer e me conduzir. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É Deus falando do Espírito Santo. Ele vos guiará. É nesse sentido que nós chamamos o Espírito Santo, para nos guiar. É nesse sentido. Mas adorar em espírito não significa adorar por meio do Espírito Santo. Isso já está implícito, entende o que eu quero dizer? O Espírito Santo faz parte da coisa. Está implícito, entendeu, Rosa? Mas
Quando esse texto está se referindo a espírito aqui, ele está se referindo ao espírito do homem. Então, vem o tempo, e já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores, olha como eu estou fazendo aqui, irmãos. Diga amém aí. Os verdadeiros adoradores, você também que está nos assistindo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. O que Jesus está falando, irmão? Para você entender, você vai ter que voltar um pouquinho no texto. O que é que essa mulher está conversando com Jesus acerca da adoração? Ela está questionando o lugar. Ela diz, olha, nossos pais adoraram no monte, alguns dizem que é Jerusalém, outros dizem que é ali, outros dizem que é lá. Jesus vai dizer para ela, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Nem nesse monte, nem naquele monte. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Quando ele está falando em espírito, ele está falando de um lugar. Você consegue entender? Ele está conversando com ela num contexto do que ela levantou. O que é que ela levantou? Ela levantou um lugar. Então Jesus está dizendo para ela, mulher, o lugar é importante para a religião. A religião precisa da sinagoga, a religião precisa do templo, mas o adorador não precisa. Não é o lugar, é um entendimento. Entendeu? Não é o lugar, é a compreensão. Não é um lugar, é uma paixão. Não é um lugar, é uma decisão. Adorar é isso. Algumas pessoas não conseguem adorar fora da igreja. Por que elas não conseguem adorar fora da igreja? Porque elas estão cometendo o mesmo erro que essa mulher estava cometendo. Essa mulher estava preocupada com um lugar. E Jesus falou para ela, sai dessa vida. Esquece esse negócio de lugar. Não que o lugar não seja importante, irmãos. O lugar é importante para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. E até para a gente adorar coletivamente. É muito importante. Quando a igreja se reúne para adorar, é algo espetacular. A igreja reunida para adorar. Jesus, né? Deus fala algo muito profundo sobre a unidade do corpo, quando nós estamos reunidos. Diz que Deus tem tanto prazer nisso que Ele ordena a bênção no meio da unidade. Deus odeia o conchavo, irmãos. A dispersão, sabe? A separação, o litígio, nós falamos sobre isso, né? Deus odeia o litígio. As guerras dentro da igreja, não. Ele é Deus de paz. Nosso Deus é Deus de paz. Então, irmãos, essa mulher está levantando uma questão aqui de onde vai adorar. E estou falando tudo isso por causa da questão do Espírito. Para que você entenda definitivamente o que é adorar a Deus em Espírito. Quando eu já falei sobre isso, né? Mas pastor, o senhor diz que adorar a Deus em Espírito é reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Sim, a Bíblia diz Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Quem é Deus? Deus é Espírito, e quem eu sou? Eu sou um pó que tem Espírito. Entendeu? O Espírito, então, irmãos, é um elo de ligação entre o homem e Deus. Quando o texto bíblico diz que o Espírito de Deus testifica com a minha alma, testifica com o meu corpo, o Espírito de Deus testifica com que parte dessa tricotomia? Testifica com o Espírito. Não é? Quando Deus quer mostrar para mim, deixar bem claro para mim que eu sou filho dele e que eu tenho direitos dele, né? Que eu tenho herança. Quando Deus quer trazer à minha memória isso, quer falar comigo nesse sentido, não é a minha alma que Deus procura. Não é o meu corpo que Deus procura. Deus procura o meu espírito, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Aí eu vou fazer a pergunta, por que testifica com o espírito? E não com a alma e não com o corpo? Quando você diz, eu sou filha de Deus, não é a sua alma que está tendo essa revelação, não é o seu corpo que está sentindo isso, embora a alma seja afetada por isso e transborde isso através do corpo. Porque essa convicção que vem pelo Espírito
provoca emoções na alma. E o corpo manifesta. Aí você chora, você ri, você pula, você dança. Entendeu? Mas por que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem? É mais simples do que você possa imaginar. Porque o Espírito foi dado por quem? Por Deus. Há uma afinidade, o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Para forçar a barra? Não, mas para fazê-lo lembrar. Fazer com que a alma saiba disso. Jesus, ele definiu dizendo assim, né? Que o Espírito é o lugar onde Deus é adorado. Deus nos conhece além da nossa aparência. Por isso que é importante, irmãos, nós termos uma experiência de relacionamento com Deus, de conhecimento de Deus. Por que Deus, a palavra de Deus, fala da necessidade de conhecermos a Deus? Porque isso vai trabalhar em nós, no Espírito, lá dentro, na nossa vida. Isso vai trabalhar em nós, vai ser muito importante na hora da adoração. Porque Deus nos conhece além da aparência. Então, às vezes, eu não tenho conhecimento de Deus, mas eu sinto que há necessidade de passar para as demais pessoas que estão em volta de que eu tenho esse conhecimento. Então, eu vou para a aparência. Deus enxerga além da aparência. É por isso que não pode ser um lugar, parede. Tem que ser um lugar, aqui, ó, dentro. É aqui que nós adoramos. Se aqui não estiver afinado, não vai adiantar nada, está muito afinadinho aqui. Tem que estar afinado aqui dentro. Para poder fazer sentido lá. Cuidado você. Deixa o Espírito fazer o que Ele quiser. Deus é soberano. Deus pode ter um propósito para a sua igreja, de mover na sua igreja, diferente do propósito dele, da forma dele de mover aqui onde nós estamos. Deus pode fazer o que Ele quiser. Na verdade, assim, fica o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, onde está a referência que o pó volta ao pó, né? Volta à terra, como era antes. Esse texto vai fazer essa referência. O pó vai voltar à terra como era antes, e o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Ok? E a alma, já que a gente está falando de tricotomia, a gente tem duas colocações aqui. Duas definições. Uma definição para o pó, para o elemento chamado pó. Uma definição para o elemento chamado espírito. Mas o texto não dá uma definição para o elemento chamado alma. Porém, Pedro dá, né? Você pode ler lá em 1 Pedro, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele vai fazer uma declaração tão linda aqui, irmãos, olha o verso 6. Nisso, em que? Nessa salvação, nessa verdade que ele está abordando anteriormente, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele diz: olha, ainda que vocês estejam passando por muitas lutas, dificuldades, vocês se alegram nessa verdade. Ele segue dizendo, esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, aí ele diz, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, que ele vai dizer: a quem não havendo visto, amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Verso 9:
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o texto não diz, né, dentro desse contexto de tricotomia, o texto que nós lemos não diz que a fé, ela existe, né, a razão dela é para a salvação do espírito ou para a salvação do corpo. Diz que a fé é para a salvação da alma, ou seja, da personalidade que habita o corpo e que tem ligação com Deus por meio do Espírito que Deus soprou lá. Simples assim. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe você. Nos vemos domingo que vem.